Aumente o volume, aumente o volume. Fala galerinha, aqui é o Luan Dias. Oi, eu sou a Karen. E aqui é a Tabata. E o tema de hoje é perdas e consolações. E hoje temos uma participação especial de Ivanir Matos. Oi, obrigado pelo convite. Pessoal que não sabe, né, o Ivanir em questão é meu tio. E ele é o coordenador da mocidade que nós fazemos parte, e a gente convidou ele para nos auxiliar no tema de hoje. Bom, a gente vai falar sobre a perda de entes queridos e todas as pessoas que vivem nesta escola de preparação espiritual chamada Terra já passaram pela experiência de ver partir entes queridos para um local que a maioria não consegue bem definir. Acidentes violentos, enfermidades inesperadas, crimes hediondos ou até mesmo situações banais. São apenas algumas das formas pelas quais todos os dias milhares de seres partem deste mundo rumo ao desconhecido. A dor é ainda maior quando a morte arrebata de nosso convívio pessoas que nos são tão caras. Como dói a um pai sepultar o corpo do filho, a uma esposa que não terá mais a mão amiga do marido, a um irmão privado da convivência com a irmã, ou simplesmente a ausência física dos amigos queridos. Todos eles partem deixando em nossos corações a doce brisa da saudade. Como conciliar tamanha dor com a justiça e a bondade do Pai, o Criador? Como explicar o amor de Deus que permite que criaturas tão amadas sejam tiradas de nós dessa forma? Qual a explicação para a morte daqueles que vão em tenra idade, com todo um futuro promissor pela frente? E qual seria o motivo que pudesse justificar as enormes dores que levam à morte pessoas que desde o berço sempre cultivaram a bondade, a humildade e a simplicidade para com os seus semelhantes? O que nós temos a dizer sobre esses argumentos, né? Por que morremos? Bem, a morte, ela é um processo natural. A única certeza que nós temos é que um dia nós iremos morrer. Ela é uma transição. A gente quando morre não acaba, não é um ponto final. Tá, então a gente entende que a morte é um processo natural e que todos nós vamos passar por isso. Mas você disse que é uma fase de transição, ou seja, há um porvir. E o que a doutrina espírita traz pra gente de consolação? Quais ensinamentos a gente poderia estar citando aí para quem está ouvindo? E comprovar que a morte não existe, comprovar que a vida continua e o reencontro é certo. As passagens de Jesus, ele sempre cita a continuação da vida. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Meu reino não é deste mundo. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, terá vida eterna. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E a conversa com Nicodemos, de nós termos uma nova oportunidade na vida novamente. Quando ele fala, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso, para nós espíritas, é a reencarnação. E é interessante você ver isso, porque traz a consolação, traz a ideia de que, poxa, por mais que eu tenha aquele amigo, aquele parente que é tão querido, eu acabo com a ideia de que quando ele morrer eu nunca mais vou vê-lo. Eu sei que a vida continua, eu sei que ele pode se comunicar comigo mesmo eu estando aqui, o que eu vou reencontrá-lo estando lá junto com ele. E a doutrina espírita, por questões lógicas, ela vem mostrando, né? A gente pode citar as psicografias e comprovar que realmente a vida continua, né? No caso do Chico Xavier, mais de 90% das cartas que ele psicografou são verdadeiras. Então, o Espiritismo, em todas as suas obras, ele está mostrando que tem um depois. Nessa questão de obras também, a gente vê o exemplo mais simples, que é o Nosso Lar, que é André Luiz falando sobre a vida dele no plano espiritual. Então, narrando a passagem dele do umbral para o Nosso Lar, contando como é lá. E também tem aquele famoso, né, que o pessoal conhece bastante, que é o Violetas na Janela, que também fala de uma transição da menina. Eu acho interessante tu ter falado do Nosso Lar, né, me faz pensar numa coisa, né. Para quem nunca ouviu ou leu, né, que está nos ouvindo, o Nosso Lar conta a história do André Luiz, que ele era um médico e quando ele chega no outro lado ele é dado como um suicida, mas ele não se matou.
Na verdade, ele se matou de forma involuntária, consumindo cigarro, bebida, né, todos os sentimentos ruins, e ele foi dado como um suicida. E mesmo ele sendo um criminoso diante das leis do pai, ele foi amparado pela espiritualidade, mostrando que mesmo lá do outro lado, você ainda tem a chance de se resgatar. Não tem um fim, nem um sofrimento eterno, né? A doutrina vem sempre nos mostrando isso. E é por isso que a doutrina ela é consoladora, né? Porque ela é a única capaz de esclarecer o que acontece com a gente. O que nos dá esperança, né? Chico Xavier, ele sempre falava que o telefone toca de lá para cá. É da espiritualidade para o mundo físico. E não é quando a gente quer. E por isso, muitas pessoas ficam frustradas porque elas acham que é no momento que elas desejam, que elas querem. E nem sempre o ente querido, quando ele parte, ele está pronto, ele está bem para ele poder se comunicar. Há vários relatos de comunicações psicografadas por Chico que foram já confirmadas que isso realmente existe. O fato de a gente ter um ente familiar hoje indo para o outro lado do mundo, para o Japão, a comunicação hoje em dia está fácil. Hoje existe computador, existe telégrafo, existe Wi-Fi, existe internet, existe um montão de coisas de comunicações que facilita a comunicação, mas no passado não. Quando iriam para o lado do Japão, para chegar uma carta, levava anos. É a mesma questão do lado espiritual. Às vezes a comunicação do espírito se dá rapidamente, mal ele chega às vezes na espiritualidade ele já se comunica. Nas obras básicas de André Luiz há vários relatos sobre isso. E tudo também é do merecimento de ambos, né? Do desencarnado. Sim. E do encarnado. Tu estava falando que às vezes o espírito pode estar mal do outro lado, mas ele pode estar bem, e quem está mal é quem está aqui, não está preparado para receber a comunicação. Mas também o espírito do outro lado, ele sofre um processo de adaptação, então nem sempre ele pode dar uma comunicação imediata, mesmo que ele queira. Quando a gente desencarna uma pessoa que a gente tem afinidade e gosta muito, a gente aqui fica triste, né? Porque no caso é uma pessoa que a gente gosta muito. E isso, atrapalha também a pessoa que partiu de uma certa forma, porque a gente está aprendendo. Ela, quando ela vê a gente triste aqui, a pessoa fica triste do outro lado também. E aí até um pouco no livro dos Espíritos fala que a gente está sendo egoísta de uma certa forma, porque é como se no livro dos Espíritos cita que quando duas pessoas estão presas e aí elas criam um laço, uma pessoa vai ganhar liberdade antes da outra. E essa que ganha liberdade seria muito injusto se eu, que continuei presa, quisesse que essa pessoa continuasse junto comigo, porque eu também vou alcançar minha liberdade, mas só que vai demorar um pouco. Então a gente pode sentir tristeza, a gente pode ficar um pouco triste, mas não pode criar aquela amargura, assim, que a gente está atrapalhando o espírito, né? E o verdadeiro amor liberta. Sim. Até porque a saudade não é... Ninguém condena você sentir saudade. Sim. Mas o que a gente esclarece, ou melhor, o que a doutrina espírita esclarece, é que, poxa, se for para ter saudade, lembra da pessoa nos bons momentos. Uma né? saudade boa, né? Exatamente, não é aquele negócio, eu não sei viver sem fulano, porque aí, imagina só, eu falo muito isso para as amigas que não são espíritas, quando elas falam, o meu pai desencarnou, eu tô triste, eu não quero fazer nada, eu quero desistir de tudo. Aí eu falo, poxa, imagina um lugar, onde quer que ele esteja, e ele está vendo você nessa situação. Você acha que ele estaria feliz vendo você assim? E é o que realmente acontece. O espírito, às vezes, ele está lá bom, tal, está estudando, mas ele está sentindo aquela angústia que vem dos seus pensamentos, e aí ele vai se sentir preocupado pela sua saudade, né, excessiva. E aí tu vai estar atrasando ele e acaba até se atrasando, né? E também lembrar que o laço não acaba, né? Porque, vamos supor, é uma viagem, né? De qualquer jeito, um dia vocês vão se reencontrar. E, lembrar que lá no futuro vocês vão estar juntos de novo. E é isso que dentro do espiritismo a gente trabalha, por exemplo, no dia 2 de novembro, que para muitos é o dia do finados, né? Dentro no centro espírita a gente trabalha o dia da saudade, né? E a gente poderia estar falando qual é a diferença entre finados e saudade? Quais ideias que eles trazem? A palavra saudade também
ela existe só na língua portuguesa, né? Nas outras línguas, o que se aproxima seria solidão. Bom, a ideia de Dia dos Finados, ela dá uma ideia de fim, que a gente tem essa perda do ente querido e a gente não vai ter um reencontro, sendo que no espiritismo, que a gente vê como Dia da Saudade, a gente tem essa ideia de reencontro, tem a noção da comunicação com os espíritos, apesar de nem sempre ter essa possibilidade, né, como a gente já falou aí, dependendo da condição, mas a gente tem a ideia do reencontro, seja ele hoje, amanhã, depois, daqui a alguns anos. Não tem a possibilidade de acontecer quando a gente quer, mas um dia vai acontecer, né? Mas vai acontecer, Vai é importante. acontecer. É o que é importante. Não, então, falando de saudade e reencontro, o senhor teria algum caso que o senhor poderia contar, né, de uma pessoa, de um ente querido que partiu e que o Espiritismo ele te ajudou a saber que só foi uma viagem, assim, só é um tempo que vocês estão longe, mas sabe que um dia tu vai estar esperando ela na rodoviária, ou ele, né? Não sei. Parecia no aeroporto. A palavra finado foi criado de certa forma para a gente poder ter uma data para nós lembrarmos dos entes queridos, né? Assim como aniversário, Natal, é necessário às vezes haver uma data, porque senão a gente nem lembrar mais dele, a gente lembra. E para nós espíritas, nos é ensinado de Dia da Saudade. É o dia que nós nos reunimos normalmente e nós lembramos dos nossos familiares que já partiram para a vida maior. Prova da continuação da vida. Minha mãe, Rosânia Gomes, dia 25 de maio de 2009, numa segunda-feira, desencarna nos meus braços. Eu já estava para ir para a clínica. Agilizei junto com meus familiares o enterro de minha mãe. Enterramos ela por volta de umas 16 horas da tarde, 16 a 17 horas. E como eu iria passar a noite sozinho na minha casa, resolvi ir para o centro. Estar com meus amigos também, meus irmãos, em matéria, em espíritos, e que me apoiaram muito, me ajudaram muito para me confortar. Porque, por mais que eu saiba que minha mãe continua viva, dói bastante, mas é consoladora. Alguns dias depois, eu agradecendo aos meus irmãos da casa por terem me ajudado bastante, a minha mãe, porque ela já tinha desencarnado, uma amiga médium da casa falou: sua mãe desencarnou? Eu falei: já. Quando? Aí eu dei a data. Ela falou: Ivani, toda quarta-feira tua mãe está aqui. Eu vejo sua mãe aqui na reunião pública. E no dia na sala dos médiuns, ela se comunicou. Na época ela estava com muita saudade. O dirigente perguntou: saudade de quem, minha irmã? Ela falou: dos meus filhos e dos meus netos. Então, e eu sinto, principalmente quando eu penso muito nela, eu sinto as vibrações, mas quem tem olhos de ver, como alguns irmãos, ele fala: está abraçada com você. E isso é que me consola e me conforta muito. E como o irmão da Rádio Rio de Janeiro, Djalma Santos, fala: a morte só é ruim para quem é ruim. Eu tento fazer as coisas boas e certas, e se houver um merecimento, a primeira coisa que eu peço é poder reencontrá-la lá. Depois dessa história do meu tio, né, me faz pensar numa coisa. Nós somos espíritas, estudamos, sabemos que a vida continua, temos 1000 provas disso, afirmamos com certeza que acreditamos e que a encarnação existe, mas me surge uma pergunta para todos nós. Estamos preparados para a perda dos nossos entes queridos? Porque é fácil falar na teoria que estamos, mas na hora, né? Como é que é o pensamento? Como é que deve ser, né? A gente tem algum caso que a gente perdeu algum ente querido e ficou um pouco abalado? O que a gente tem para compartilhar? O que a gente tem para dizer também para as pessoas que perderam? Tentar pelo menos consolar. Uma história de Chico, e que a mamãe chegou para ele e falou: Chico, eu perdi meu filho. Aí Chico responde: perdeu aonde, minha irmã? Vamos procurá-lo. Aí ela falou: não, Chico, meu filho morreu. Desencarnou. Seu filho está em outro plano, minha irmã. Nós não perdemos nada, porque nada nos é nosso. Tudo que nos é dado é empréstimo.
A gente tem que começar a trabalhar com essas ideias de que tudo é um empréstimo, que hoje está conosco. Mas amanhã não pode estar, né? E a gente tem que aprender a se desprender. É como meu tio mesmo disse um tempo atrás, ele falou, né? O amor liberta. E eu posso continuar amando a pessoa que está ao meu lado como no outro lado da vida. Porque mesmo do outro lado da vida ela pode estar do meu lado, eu que não tenho olhos para vê-la. Pra mim, eu não estou preparada para perder um ente querido. Assim, realmente é o que eu sinto, assim. Não estou preparada mesmo, porque eu acho não, tenho certeza, né? Que vai ser muito doloroso, assim. É porque a gente é egoísta, sabe? Tipo, de um modo ou de outro a gente é egoísta, porque a gente quer a presença física daquela pessoa, sabe? De estar ali, de você saber que ela tá ali, que você pode ligar e ela, tipo, que você pode ligar e ela vai te atender. Tipo, eu vou ligar também pro plano espiritual, ela vai me atender. Tipo, eu pensei nisso quando eu fui ligar. Mas sabe, de você, tipo, é estranho, mas é assim que eu me sinto, sabe? Tipo, eu sei que eu não tô preparada pra isso. E você, Tabata? Eu acho que ia demorar muito pra cair a ficha. Ia ficar assim, tipo, tá. Aí depois que ia sentir alguma coisa, saudade, o que fosse. Agora sim, com certeza a doutrina ia estar me ajudando muito, mas como eu nunca passei por isso, eu não sei como eu iria reagir. Entendi. Sinceramente. Uma ferramenta que a gente não pode esquecer de utilizar é a prece para aqueles irmãos que se partiram, né? Porque como a gente falou no programa passado, é algo que auxilia bastante, ajuda muito a eles, a gente, a todos aqueles que precisam de uma prece, né? Como o meu tio falou, a gente estava falando de André Luiz, o que ajudou ele a sair de toda aquela situação foi uma prece, né? Porque no capítulo 1, ele tá lá todo ruim, nas trevas, e ele que assume que nunca foi um cara religioso, ele fala assim, cara, meu orgulho não adiantou de nada, então vamos lá, vamos orar, vamos ver se dá certo. E deu. E agora nós temos as dicas, né, pra você lidar com a saudade. É com a saudade mesmo? Porque você me olhou com essa cara, aí eu pensei que era errado. Não, eu só olhei esperando. Eu falei assim, tô falando besteira, acho que não é isso. Pensei, né? Tudo bom. E agora, pra falar essas dicas aí, é de saudade mesmo? Não é só... Não. Eu falei... Dicas após a morte. É uma comédia isso aqui, gente. Quando a gente lembrar do ente que partiu, as nossas lágrimas, elas não podem ser de revolta, de dor, de lamentação, de reclamação, nem sendo contra o Criador, falando que é uma injustiça, que não era para ter acontecido isso. E quando a gente lembrar, a gente tem que lembrar só com a saudade, lembrar dos momentos bons, lembrar do quanto foi bom estar perto dessa pessoa que partiu e não ficar chorando, desesperado, se descabelando. Uma coisa a ser evitada nos momentos de saudade é justamente pensar nela. Antes de deprimir-se, é melhor se manter ocupado com coisas úteis. Não há um monte de coisas que deixamos para fazer quando tivermos tempo, pois que se aproveite o espaço vazio deixado pela saudade para ocupar-se com essas coisas. Até porque a gente tá nessa vida para sempre estar fazendo alguma coisa, né? Progredir sempre, né? Como dizia Leopoldo Machado, para frente, para o alto. E é perda de tempo, é perda de vida você deixar de viver porque você perdeu alguém. Porque você não perdeu alguém. Esse alguém está vivo, por mais distante que esteja. Então você continua trabalhando, agindo, fazendo, porque assim você esquece de sentir saudade, digamos, né? Você vai estar com a cabeça tão ocupada que se for você sentir, vai ser quando o irmão se aproximar de você e falar assim, pô, lembra do futebol que a gente jogava junto, né? E isso não quer dizer que você tá esquecendo da pessoa, porque tem muita gente que pode se culpar quando perde alguém assim e acha assim, eu devo seguir em frente. Deve, se você, por exemplo, seu marido morre, você tem o direito de seguir sua vida, sabe? Porque aquela pessoa foi especial e você sempre vai lembrar dela, mas você não precisa ficar presa naquilo, e no caso nem é isso que a pessoa quer, porque ela quer o seu melhor, então você tem o direito de seguir em frente. Não deve se culpar por tô seguindo em frente, nossa, será que tô certo ou não? E como todos os outros programas que a gente trabalhou, né? O da reencarnação,
A morte ela não corta os laços da família, né, das afinidades. Então, se a gente realmente tem uma coisa verdadeira com aquela pessoa, não vai ser a morte que vai destruir tudo, né? Então, a gente tem que seguir em frente e se for para ser, será. Bem, gente, a gente vai ficando por aqui e para encerrar o nosso programa, a mensagem do mês. A morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida. Não, a vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte. Porque a morte não existe. E no próximo programa, nós vamos falar sobre o aniversariante do mês de dezembro, que será Jesus. Nego Dentes!